Bom dia, Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Hoje vamos ler o Salmos 10. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois lá no seu íntimo jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas. Trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta, ó Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tem visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tenha ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça aos órfãos e aos oprimidos, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse maravilhoso dia. Te agradecemos, Deus, por estarmos aqui reunidos como igreja, Pai. Que nesse dia, Senhor, o Senhor venha abençoar esse culto, abençoar todos os irmãos que estão aqui nessa manhã, também aqueles que não puderem estar, Senhor. Abençoa o louvor, a tua palavra, que venha ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, louvamos ao Senhor nessa manhã. Vamos cantar ao nosso Deus. Criaturas de Deus Pai,
Senhor, a minha fé
cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Somente nele, Deus. Graças a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas
Senhor Deus eterno, nós te glorificamos, nós te exaltamos de todo o nosso coração. Louvamos ao Senhor, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, por este dia, este domingo, esse dia tão maravilhoso, especial que o Senhor fez para nós, como diz a palavra. E nós louvamos ao Senhor, e nós glorificamos ao Senhor, e nós bendizemos ao Senhor, especialmente pelo domingo, pelo culto, também pelos irmãos, por todos aqueles que te louvam, te servem e glorificam o teu nome. E neste domingo também oramos pela família da Suelen, pela perda do avô da Suelen, que partiu para estar com o Senhor. Nós oramos, intercedemos pela família da Suelen, pelo Alex, pelo João, pela Kathleen, pelos irmãos que fazem parte da família, que são membros aqui da igreja. Nós louvamos o teu nome. Também oramos pelo Giovanni, oramos pela Jaque, que fez uma cirurgia. Ó Deus, que todos os nossos irmãos se fortaleçam e que possam glorificar o teu nome. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, podem sentar. Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso culto. Louvamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor. Irmãos, nós vamos hoje começar uma jornada, né, de pregações, usando como referência o credo apostólico. Hoje é o início. No domingo que vem o William vai trazer. Hoje eu vou começar com creio. Domingo que vem o William vai trazer creio em Deus. No outro domingo o Alisson vai trazer creio em Deus Pai. E no outro domingo o Natan vai trazer creio em Deus Todo-Poderoso. Então essa é os primeiros 4 sermões, pregações dessa jornada. E assim nós vamos ir por 22 domingos, falando com pregações no credo apostólico. Talvez um pouco mais, porque a programação são 21 domingos, com o último sobre o resumo, a aplicação do final do credo apostólico. Talvez um pouco mais, quem sabe no Natal a gente volte a algum tema, mas ainda dentro do credo apostólico, o ano novo também. Vamos então recitar, né, o credo apostólico para a gente dar o start, né, o início da nossa jornada no credo apostólico. Então recitem comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Irmãos, obviamente que essa é uma versão, né? Quando a gente formou a capela, nós procuramos os documentos que iriam fazer parte da Constituição, né, da Declaração de Fé da Capela Missional, e o credo apostólico, claro, junto com a Bíblia, né, que é a palavra de Deus. O credo apostólico é o resumo da fé cristã, a declaração que a gente diz, a declaração mais perfeita da palavra no credo apostólico. E nós então buscamos uma versão própria, né? Não própria, mas adequada à nossa confissão, da maneira como a gente iria então formatar a nossa declaração de fé. E o credo apostólico é um documento muito antigo, ele remonta lá ao 2º século,
do credo apostólico, então, veio o credo de Nicéia, o credo niceno, e o credo apostólico, então, ele passou a história da igreja como uma definição da fé cristã. Então, aqui nós temos a doutrina trinitária: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo, e depois vem as doutrinas principais da fé cristã. A igreja, a própria igreja cristã, aqui igreja católica, no sentido de igreja universal, a universalidade da igreja, a catolicidade da igreja, a igreja de todos os santos, de todos os tempos e de todos os lugares. Depois tem a doutrina da comunhão dos santos. A igreja, ela é una, aí depois vai vir o credo niceno, dizendo que a igreja é una, santa, católica e apostólica. A remissão dos pecados, a salvação do ser humano por meio da obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição do corpo e a vida eterna. No latim, nós temos aqui algumas coisas talvez um pouco mais originais, como por exemplo, quando a gente diz aqui desceu ao inferno, lá diz desceu à mansão dos mortos, ou desceu ao Hades, depois a ressurreição do corpo, lá está a ressurreição da carne, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Hoje então quero começar com a declaração creio. Por que é importante esta declaração? E por que é importante começar com essa declaração eu creio? Creio. Nós poderíamos falar cremos, mas o credo original é creio. A fé cristã, meus irmãos, é uma fé revelada, ela é firme e ela é racional. Não é uma opinião, não é um sentimento e não é também uma construção cultural. E o texto que eu quero usar hoje para a gente trazer então a palavra é Hebreus capítulo 11. Vamos abrir o texto bíblico em Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1 ao 6, isso mesmo. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao 6, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador para os que o buscam. Irmãos, o resumo é o versículo 1 e o versículo 6, daquilo que eu quero apresentar, daquilo que eu quero falar hoje. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, e quando eu falo vivemos um tempo, sempre foi assim, mas evidentemente hoje o mundo está conectado e todo mundo sabe que todo mundo crê. Então nós vivemos um tempo em que dizer creio soa quase como um ato de rebeldia. O mundo moderno exalta outra coisa, ele exalta o eu acho, eu penso, eu sinto. Então cada um tem a sua verdade e todo mundo despreza, mas a cultura despreza quando alguém diz creio. Como assim eu creio? O cristianismo, ele tem uma doutrina, ele crê.
relativismo, que é aquele negócio do tanto faz pensar isso ou tanto faz pensar aquilo, tanto faz a minha verdade como a verdade de cada um, o relativismo diz que não há verdade absoluta, que cada um pode ter a sua verdade e está tudo bem. Então não há uma verdade. A cultura diz que a fé é uma emoção pessoal. O secularismo diz que crer é algo irracional, que não combina com algo intelectual, com algo científico. Mas o cristão reformado, meus irmãos, ele tem uma maneira de não se perder nisso aí. O cristão reformado, ele tem uma resposta na ponta da língua. Outro dia, tem um pastor que agora, de Porto Alegre, que seguidamente ele está dando entrevista na RBS, nas mídias, né? Porque alguém assim, a igreja nos últimos anos destacou bastante. E ele deu uma entrevista outro dia sobre o que é a igreja. Aí as respostas dele, meus irmãos, foram exatamente aquilo que se conhece aí, né, a fé líquida. Ele diluiu a fé. Por exemplo, quando o entrevistador perguntou o que é o sagrado, a resposta foi muito surpreendente. O sagrado é o coração das pessoas. Então, meus irmãos, o secularismo diz, e o cristianismo pode cair nessa cilada, que crer é algo irracional, mas o cristão reformado, ele tem uma resposta, e essa resposta, meus irmãos, assim, deve estar na ponta da nossa língua. Quando perguntarem o que você crê, pronto, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando seus filhos perguntarem o que nós cremos, creio em Deus, e claro, comecei aqui, mas é o credo, né? Quando você for ensinar o seu filho a respeito da sua fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E aqui está, meus irmãos, uma resposta que nós podemos usar como uma definição que vai entrar no coração aí sim, o sagrado vai entrar no coração que é pecador. Então, o cristão reformado, meus irmãos, ele tem uma resposta. Crer, portanto, é um ato contracultural e afirmar que há verdade, que há Deus e que esse Deus falou por meio dos profetas e por meio do Senhor Jesus Cristo, como Hebreus começa falando, né? Então eu quero trazer aqui, meus irmãos, a partir desse texto, 4 afirmações sobre o que é crer. Creio, ok, mas o que é crer? Em primeiro lugar, crer é afirmar a existência de uma verdade objetiva e revelada. Crer é afirmar a existência de uma verdade objetiva e revelada. Óbvio que algumas coisas podem ser relativas, né? Por exemplo, quando alguém pergunta, você crê que é melhor o frio ou o calor? É relativa de cada um. Você crê que Porto Alegre é uma cidade boa ou uma cidade ruim? É relativo. Cada um vai ter o seu ponto de vista. Por exemplo, hoje está aqui, né, a Sônia e o Lasmar e a Sônia, e eu podia perguntar, qual cidade é melhor, Varginha ou Porto Alegre? É relativo, eu vou dizer que é Porto Alegre, porque eu nem conheço Varginha, mas eles vão dizer, com certeza é a Varginha. Porque, não? Eu errei essa. Agora já é Porto Alegre. O Neto está aqui, né? Mas olha só, antes era Varginha, né? Antes de existir o Charles, né? Aliás, antes de existir a Priscila, era Varginha. Depois a Priscila existiu aqui na vida deles, né? Na vida do Charles. Agora, se perguntar para vocês, por exemplo, o que é mais bonito, né? Vermelho ou azul? Vai ser relativo? Pois é.
Agora, então, meus irmãos, tem algumas coisas que sim são relativas, mas quanto à verdade da fé, aí existe uma verdade, que é a verdade revelada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Isso nós não podemos relativizar. Outro dia eu conversava, e pude conversar com duas pessoas no mesmo assunto, no mesmo dia. Conversava que nós, como cristãos, a gente precisa amar as pessoas, né, divergentes na nossa fé, no nosso modo de vida, precisa amar, tratar bem, amparar, ajudar, mas não podemos concordar com aquele estilo de vida que é contrário à nossa declaração de fé. Não podemos concordar. Então, nesse ponto, a gente ama, a gente ajuda, a gente socorre, a gente está sempre pronto para tratar essa pessoa com toda a humanidade que essa pessoa tem e merece ser tratada. Mas quando chegar no momento que ela perguntar, você concorda com o meu estilo de vida? Eu tenho a verdade de dizer, não concordo, porque está errado. Está errado. Então, meus irmãos, crer é afirmar a existência de uma verdade objetiva e revelar. A fé bíblica, meus irmãos, é resposta à revelação objetiva de Deus. No mundo relativista, tudo é opinião, mas na fé cristã é uma certeza. O crente, o cristão, meus irmãos, ele não vive de achismos, mas ele vive daquilo que a palavra infalível de Deus afirma. Enquanto o mundo muda suas verdades a cada geração, o cristão confessa para sempre, Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra nos céus. Enquanto o mundo, a moda, a cultura muda suas verdades a cada geração, o cristão vai confessar a verdade. Aquilo que está revelado na palavra de Deus é imutável, não dá para ajustar, não dá para adequar, não dá para mudar porque eu não concordo, porque eu não acho que seja assim. É uma verdade que aquilo que está escrito na palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Então, a fé cristã, eu quero fazer uma declaração aqui, a fé cristã, principalmente a fé reformada, ela é racional. Ela é confessional, porque ela é baseada na Escritura. E nós afirmamos só a Escritura, somente a Escritura. A Bíblia é o padrão da verdade, não é o sentimento humano, nem o consenso cultural, não é. O cristão não se envergonha de crer em absolutos no mundo dito fluido, no mundo dito líquido. A fé bíblica é firme, porque ela está fundamentada na rocha, Cristo e sua palavra. O cristão tem fundamentos, o cristão acredita em verdades, o cristão acredita na verdade, e o cristão, meus irmãos, ele contraria até ele mesmo quanto aos seus desejos. Ele contraria, ele renuncia, ele nega, ele diz quantas vezes, o nosso pensamento vai pulando, vai se diluindo, e a gente precisa voltar à realidade e falar: não, cara pálida, não é assim. Te endireita, te arrepende. Em segundo lugar, meus irmãos, crer é rejeitar o orgulho da autossuficiência humana. O texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O relativismo, a onda da autoajuda, prega o seguinte: acredite em si mesmo. A Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O relativismo diz: o que importa é ser feliz. A Bíblia diz, Jesus disse: negue-se a si mesmo. Porque o que importa não é ser feliz, mas viver para a glória de Deus, mesmo quando algumas atitudes vão nos causar tristeza. Então, o sujeito moderno, ele confia na ciência. Não é ruim confiar na ciência. Ele confia na razão, ele confia na moral própria. Ok, são coisas boas, né? Confiar na ciência, confiar na razão, nem sempre é ruim.
confiar na moral própria nem sempre é ruim, quando o nosso, usando, né, uma linguagem psicanalítica, né, quando o super-eu é bem informado por meio da família, por meio de bons ensinamentos, por meio de uma boa cultura, por meio de boas pregações, por meio de um bom ensino, confiar na razão e na moral própria não é ruim, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a ciência não vai salvar ninguém, a razão não vai salvar e a moral própria não vai justificar. Somente Deus, por meio da obra de Jesus Cristo, justifica. Essa é uma verdade que nós precisamos afirmar. O problema do mundo, meus irmãos, não é a falta de informação, mas é a rebelião espiritual. O ser humano é rebelde, o ser humano, ele não, na própria constituição, né, do seu inconsciente, do seu eu, ele traz em si o desejo, e o desejo é contra Deus. O próprio Senhor falou para Caim: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o problema é essa rebelião do ser humano natural, porque o coração natural odeia depender de Deus. E nós, como reformados, nós afirmamos a doutrina da depravação total do ser humano. O ser humano por si só não busca Deus, nem pode crer, a menos que o Espírito Santo o regenere por meio da graça eficaz, por meio da graça irresistível, do chamado irresistível de Deus. Porque a fé cristã, ela não exalta a mente humana, ela não exalta o orgulho humano. A fé cristã humilha, ela humilha o orgulho humano. Então, meus irmãos, a fé, ela não é nem racionalismo e nem emocionalismo. Ela é dependência da graça de Deus. O ser humano mais inteligente, ele precisa depender da graça de Deus para ter aquilo que nós chamamos de conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, crer, e aqui é o distintivo da fé cristã, crer é confiar em Cristo como única verdade e único caminho. Por isso que aqui diz: necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E nós vamos diluir muito isso, né, nas exposições do credo. O que é crer em Deus? Estou resumindo aqui: crer em Deus é crer em Cristo, porque a fé cristã, ela crê em Deus e sempre inclui a partir de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo. Num mundo de múltiplas espiritualidades, o cristão afirma algo que é muito escandaloso para o mundo: há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Isso é um escândalo para o mundo. O mundo multicultural e multirreligioso, ele vai achar isso uma afronta quando nós falamos que há só um mediador, há um só Salvador, Jesus Cristo. E é interessante que hoje acontece no meio cristão popular aquilo que só acontecia há 30, 40 anos atrás, só no meio cristão intelectual. Pregadores negando a fé cristã, em nome de Cristo, em nome de Deus, porque eles estão apresentando outro Cristo mais adequado à cultura. Um Cristo tolerante, um Cristo que não salva. Outro dia, um amigo meu, todo feliz, me mandou um vídeo do conhecido pregador Ed René. Ele mandou um vídeo dizendo: Rogério, olha só, eu nunca tinha pensado nisso. No vídeo,
o título do vídeo é A Salvação Não É o que Você Pensa. E no vídeo ele dizia o seguinte: a salvação, e aí ele pegou, né, para os cristãos orientais, isso faz todo sentido. Salvação não é ir para o céu, salvação não é ir para a glória, mas salvação é mergulhar em Deus. Salvação é se perder em Deus. Salvação é estar em Deus. E o irmão, ele todo feliz, né, ele é um pastor também, todo feliz, digo: não, camarada, isso é budismo, isso é um cristianismo misturado com zen budismo. Ser salvo não é se perder em Deus. Ser salvo é viver eternamente, não em Deus, mas com Deus. Uma vez alguém me disse, né, no Antigo Testamento era Deus por nós. Lá quando Jesus veio era Deus, e até agora é Deus em nós. E depois, na eternidade, vai ser nós com Deus e Deus conosco. Irmãos, a fé cristã, nessa época de pluralismo, né? Pluralismo religioso, isso é chamado de intolerância. Quando eu digo a fé cristã apresenta o único Salvador, o mundo pluralista, ele vai dizer intolerante, intolerante, intolerante. Mas Jesus chamou isso de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A fé cristã, portanto, atenção, meus irmãos, a fé cristã não admite mistura com outras crenças. Ela não ataca outras crenças, ela não mata quem crê diferente, ela não extermina quem crê diferente, pelo menos não deveria, apesar de ter alguns grupos cristãos que assim procederam na história da humanidade. Mas a fé cristã não admite mistura com outras crenças, ela é exclusivista, porque a salvação é exclusiva de Cristo e em Cristo. Esta é a fé salvadora, esta é a fé objetiva. Cristo é o objeto, é o fundamento da fé. Sem Cristo, toda a fé é apenas superstição ou idolatria. Então, meus irmãos, a nossa fé, ela não está baseada em sucesso, ela não está baseada em emoções, ela não está baseada em tradições, porque a fé que está baseada em sucesso, a fé que está baseada em emoções ou em tradições é uma fé falsa, porque somente a fé cristã, aliás, somente a fé em Cristo salva, porque somente Cristo morreu e ressuscitou pelos pecadores. E em último lugar, o que é crer? Crer é viver para a glória de Deus em um mundo que glorifica o homem. Crer é viver para a glória de Deus em um mundo que glorifica o próprio ser humano. O final do versículo diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. A cultura contemporânea, ela vive para a glória do eu. Aliás, outro dia eu estava conhecendo uma livraria, e lá tinha lado a lado dois livros muito interessantes. Um que dizia: o eu é seu inimigo, e no lado tinha outro que dizia: o eu não é seu inimigo. Então, o que dizia o eu é seu inimigo, ele era de um autor que defende uma cultura muito antiga, que é o estoicismo. O eu é seu inimigo. O livro ao lado, ele defendia uma ideia de Adler, né, que foi um psicólogo, lá do início do século, que ele dizia: o eu não é seu inimigo.
Então a cultura moderna tende a mais para dizer: o eu não é inimigo, o eu é um aliado, você precisa viver para o eu. E essa cultura do eu, do self, né, do self moderno, ela que glorifica o eu, da autoajuda, do afirme-se, da autoafirmação. Não, meus irmãos, que algum tipo de autoafirmação seja má. O cristão não vai ver se depreciando. Não. Também não é isso. Se depreciar, como eu sou mal, como eu sou desgraçado, como eu sou infeliz. Coisa boa ser infeliz, coisa boa ser um pecador. Eu sou um fracasso, isso é bom. Não é isso. O cristão, quando ele se afirmar, ele vai dizer que ele é uma imagem de Deus, que ele é criado por Deus, que ele vive para a glória de Deus, que a vida dele é para a glória de Deus. É um outro tipo de afirmação. Eu, como criatura de Deus, como dependente de Deus, por isso o cristão vive o soli Deo Glória, que é o quinto sola, né? Soli Deo Glória, somente a Deus seja a glória. Então, meus irmãos, finalizando, crer é reconhecer que toda dádiva, todo bem vem de Deus, e toda vida é dom de Deus, e toda vida vai voltar para Deus. Então a fé reformada que nós confessamos, que nós professamos, não é mero sentimento religioso, não é simplesmente uma mentalidade, mas é a visão total da vida. Tudo que fazemos, pensamos e amamos deve exaltar a Deus. Esse deve ser o resultado da nossa declaração de fé. Esse deve ser o resultado prático da minha declaração de fé. Eu creio em Deus. E o que significa? Bom, significa que eu não vivo pelo mero sentimento, mas a minha visão total de vida, tudo que eu faço, tudo que eu penso e tudo que eu amo, deve exaltar a Deus, deve glorificar a Deus. E esta fé e essa declaração, ela precisa gerar frutos como santidade, como obediência, como adoração e como testemunho. Eu preciso ter coragem para testemunhar essa fé. Eu preciso ter coragem para dizer eu creio. Eu preciso ter coragem para dizer eu sou um cristão. Quem crê de verdade vive diferente. Porque se a tua fé não transformou o teu caráter, tuas escolhas e teus valores, talvez a tua confissão esteja débil, seja débil. Porque o verdadeiro crente, aquele que confessa eu creio, ele glorifica a Deus, mesmo quando os outros zombam. Então, meus irmãos, dizer creio é um ato de coragem, não há cultura de dúvida. Dizer creio é afirmar que existe verdade no mundo de relativismo. Dizer creio é dizer que existe graça no mundo de méritos. Dizer creio é dizer que existe Cristo no mundo de ídolos. Dizer creio é dizer que existe glória de Deus no mundo de vaidade. Dizer creio é dizer que a verdade ela é uma revelação divina. A fé cristã é firme porque nasce da revelação divina. Ela é eficaz porque vem da graça. Ela é salvadora porque ela repousa em Cristo Jesus. E ela é gloriosa porque aponta somente para Deus. Deus Criador que criou os céus e a terra. Eu quero terminar com o glorioso texto de Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu faço um apelo para vocês. Vamos viver essa declaração de fé, meus irmãos. E eu faço um apelo para vocês.
Recitem o credo apostólico na sua casa, diariamente, com a sua família, com seus filhos. Recite para si mesmo. Recite você mesmo o credo apostólico. Será que tem algum cristão aqui, algum crente aqui, algum membro aqui que não recita o credo diariamente? Será que tem? Se tem, eu te desafio a confessar todos os dias: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. E assim segue. Confessa isso. Viva isso. E Deus vai ser glorificado na tua vida. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Louvado seja Deus. Bom, foi dado início à nossa jornada no credo apostólico. E é nessa fé, e por causa dessa fé, que nós vamos participar da ceia do Senhor, porque a própria ceia do Senhor é uma confissão da nossa confissão. Senhor Deus eterno, muito obrigado pela palavra, muito obrigado, Senhor, pela vida cristã que vivemos. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi daí, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha." Senhor, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. E te louvamos, Senhor, pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, e define a nossa fé como fé cristã, como fé que declara que o Deus Criador dos céus e da terra enviou seu único Filho, Jesus Cristo, Deus, e morreu na cruz para nos substituir e assim alcançarmos a justificação. Por isso hoje nós declaramos que somos justificados pela fé e pela fé somente. Fé no Filho de Deus que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Convido a todos vocês então para virem à mesa e se servir da ceia do Senhor. Eu ouvi a doce voz, mesmo sendo pecador, recebi de coração Jesus Cristo Salvador. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou, pela graça sem igual, Jesus me resgatou.
pelo pecado, sim, lá na cruz pagou, pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Mais uma vez, meu pecado, sim, lá pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos participar da ceia. Recitem comigo então o Credo Apostólico mais uma vez, que é a nossa declaração de fé, a fé da igreja, a fé dos cristãos, a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Como o pão, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, bebam o cálice. Graças a Deus. Ore comigo a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Obrigado por este culto, obrigado, Senhor, por hoje ser domingo, o dia do Senhor. Obrigado por todos que estão presentes. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar hoje. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja glorificado. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor. Que em cada casa haja paz, saúde, todas as provisões necessárias. Louvamos o teu nome. Nos dá uma semana abençoada. Nos guarda, Senhor, guarda nossa casa, guarda nossa família, todas as famílias que pertencem à capela missional. Estende a tua mão e guarda, livra-nos de doenças mortais, de doenças fatais, de acidentes. Guarda-nos, Senhor, de imprevistos, Senhor, graves. E que o teu nome seja glorificado em nossa vida. Que a tua boa mão seja sobre todos nós. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, antes da gente encerrar, hoje a gente teria a prestação de contas, né? Mas o Alex está envolvido, né, no falecimento do avô da Sueli, da esposa. Então a gente vai deixar para daqui 2 domingos. Domingo que vem temos batizado do Heitor, vai ser uma festa, uma alegria. Então convido todos para estar presente no culto.
E não esqueça das contribuições, é importantíssimo, tá? Tem o QR Code lá na caixinha nas janelas, quem precisar. Não esqueça as contribuições. Pagamos o aluguel sexta-feira. Dia 10 temos o pagamento, né? Que é R$500 do nosso seguro, do seguro fiança, que todo mês a gente paga. Então a gente precisa que todos caprichem nas suas doações, nas suas contribuições. Que Deus abençoe vocês, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vão na paz, meus irmãos.